Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo que encara o Mirassol nesse sábado. E no vídeo de agora vamos trazer o provável time, aquele que o Bruno Pivetti, treinador do Sub-20, esboçou na última atividade antes de pegar o Mirassol nesse sábado, com o reforço de alguns jogadores do elenco profissional. E muita gente me perguntando, esses jogadores não vão viajar? Já expliquei, mas explico novamente. Eles vão viajar no domingo para se apresentarem lá em Doha aos demais jogadores que vão disputar o Mundial de Clubes. O primeiro jogo é contra o Cruz Azul na quarta-feira. E a gente vai trazer o provável time para pegar o Mirassol nesse sábado. Muita gente me perguntando. Vou falar para vocês em quem vocês têm que ficar de olho. Tem um meia que vocês têm que ficar de olho, que é muito bom jogador, eu vou trazer para vocês. E tem também jogadores na mira do Flamengo para 2026. O Flamengo definiu alguns alvos: goleiro, zagueiro e atacante. Nós vamos trazer os três nomes e eu vou querer saber a opinião de vocês em relação a esses três jogadores. O atacante eu tenho certeza que vocês vão gostar, mas será que vai dar para trazer? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e também não deixe de hypar o vídeo, tá? Isso é importante e ajuda demais. Antes de falar de Flamengo, não posso deixar de falar da seleção brasileira, porque teve sorteio da Copa do Mundo e o Brasil caiu no grupo C da Copa do Mundo. No grupo do Brasil teremos Marrocos, adversário complicado, hein? Haiti e Escócia. Com todo respeito, é obrigação da seleção brasileira passar de fase. Se vai passar em segundo, em primeiro, não sei. Não sei mesmo, porque embora o Ancelotti tenha melhorado a seleção brasileira, mas a gente sabe que a seleção brasileira não fez um ciclo de Copa da melhor maneira possível. Muito pelo contrário, da pior maneira possível. A sorte que o Ancelotti veio e está dando um pinguinho de esperança. Mas Marrocos, jogo difícil, totais condições de o Brasil ganhar mesmo assim. Haiti, não vou nem falar, né? Dá para botar time em reserva. Escócia também, assim, com todo respeito, tem que ganhar. Então, o Brasil deu uma sorte danada. Só vou falar o grupo do Brasil, porque vocês estão interessados, é mesmo no Flamengo, que encara o Mirassol nesse sábado. E eu vou trazer para vocês aqui o provável time para pegar o Mirassol nesse sábado. Lembrando, o time que vai a campo é, na grande maioria, do Sub-20, vai ser comandado, inclusive, pelo treinador do Sub-20, Bruno Pivetti. Esse vai ser o quinto jogo do Sub-20 do Flamengo pelo profissional. Lá no começo do ano, quando o Sub-20 era comandado ainda por Kleber dos Santos, que assim não fez um bom trabalho. O Flamengo perdeu para o Boa Vista por 2-1, empatou com o Madureira em 1-1, perdeu para o Nova Iguaçu em 2-1 e ganhou do Bangu de 5-0. Aproveitamento horrível. E agora com o Bruno Pivetti tende a ser melhor. E o provável time para pegar o Mirassol tem Diogo Alves, que é do elenco profissional, Daniel Salles, baita lateral direito, Iago, João Vitor, dois ótimos zagueiros, mas o Iago não é muito utilizado pelo Felipe Luiz por conta do estilo de jogo. Iago, de fato, não é um jogador como o Felipe Luiz gosta, aquele jogador construtor. Ele é muito mais, digamos, zagueiro, tem velocidade, tem uma boa bola aérea, mas não é como o Felipe Luiz gosta. Vou dar um exemplo aqui, tá? Mal comparando. É como se fosse o Fabrício Bruno. Todo mundo sabe que é um grande zagueiro, inclusive deve ir para a Copa do Mundo. Mas o Felipe Luiz entendia que ele seria reserva por conta disso. O Iago é basicamente isso, estilo de jogo. João Vitor, o Felipe Luiz é apaixonado por ele. Johnny na lateral esquerda, Pablo Lúcio, que é um baita jogador também. Everton Araújo, do elenco profissional. Bruno Xavier, já vou falar sobre ele. Michael de um lado, Douglas Telles do outro e o Wallace Ian, centralizado, o Wallace Ian, ele mesmo, do elenco profissional. O Bruno Xavier é um baita meio campo, vocês têm que ficar de olho. Embora ele fosse reserva atualmente no Sub-20,
mas é um jogador, foi o primeiro jogador que essa gestão, inclusive José Boto fez questão de contratar, porque ele se destacou no Corinthians. O Corinthians não tinha dinheiro para exercer a opção de compra dele junto ao Atlético lá de Belo Horizonte, e aí o Flamengo correu atrás, pegou por empréstimo como opção de compra. É muito bom jogador, fique de olho nele, torcedor, porque se ele fizer um bom jogo, com certeza vai chamar a atenção de vocês. Então esse é o provável time, uma oportunidade para o Michael mostrar, enfim, se tem potencial ainda para continuar no Flamengo, mas é um jogador, e depois a gente vai falar sobre isso, que é um jogador que faz parte, digamos assim, da barca que o Flamengo pretende usar para reformular o elenco. E o Michael faz parte dessa barca, digamos assim, e por isso, inclusive, ficou aqui para jogar com o Sub-20, e depois ele viaja junto com o Everton Araújo, o Alacian e o próprio Diogo Alves. Esse é o provável time, mesmo assim tem chance de ganhar, tá? Porque o Mirassol não tem mais nada a fazer no campeonato, já está classificado, inclusive, para a fase de grupos da Libertadores. Agora, mercado da bola, 3 jogadores alvos aí do Flamengo, segundo a ESPN. Goleiro Gabriel Brazão, o zagueiro Vitão e o atacante John Arias, ele mesmo, ex-Flu e atualmente no Wolverhampton. Gabriel Brazão, não é novidade, já falei aqui para vocês, desde o meio do ano, inclusive. O Flamengo tentou a contratação dele, não conseguiu, e agora ele continua sendo alvo para a temporada 2026. Santos fez jogo duro na ocasião, e agora o Flamengo vai tentar novamente a contratação desse goleiro Gabriel Brazão, que tem um jogo extremamente importante nesse domingo para salvar o Santos do rebaixamento. Inclusive, se o Santos não for rebaixado, dificulta a vida do Flamengo nessa negociação, porque teoricamente o Santos vai fazer mais jogo duro. Se o time é rebaixado, a receita cai e aí dificulta demais para segurar grandes jogadores caros no elenco. É o que acontece com o zagueiro Vitão, mais um jogador que não é novidade para vocês, a gente já trouxe essa informação no começo do ano, que o Flamengo tentou a contratação desse atleta. O José Boto, entre aspas, é apaixonado por esse jogador, enfim, queria muito a contratação dele no começo do ano, e agora ele no Internacional, muito próximo de ser rebaixado. Se ele for rebaixado, a tendência é que ele já não fique mesmo no Inter, mesmo o Inter permanecendo na Série A, mas o Inter sendo rebaixado, piora ainda a vida do Internacional, por questão de dinheiro, e aí vai ser obrigado a vender, dificilmente vai ficar fazendo aquele jogo duro, como fez com o Flamengo. Apesar que com o Flamengo ele dificulta muito a vida em todos os sentidos. Inclusive o Internacional merece ser rebaixado, tá? Ele seguiu todo o protocolo de um time grande que quer ser rebaixado. Merece. Eu não estou aqui torcendo por ninguém para ser rebaixado. Vou acompanhar, óbvio, de camarote, comendo a pipoquinha ou outra coisa. Enfim, vou ficar acompanhando de camarote, mas se o Inter cair vai ser extremamente justo, tá? Repito, não é minha torcida, mas vai ser justo, porque fez tudo de errado no futebol brasileiro para poder ser rebaixado. Contratou sem dinheiro, deve ao Flamengo, não paga ao Flamengo, enfim. E o atacante, já mencionei, John Arias, ex-Flu, atualmente no Wolverhampton. Nesse caso, nunca teve negociação, pelo menos até a gravação desse vídeo, mas é o grande sonho da diretoria do Flamengo, tá? Membros da diretoria do Flamengo são apaixonados por esse jogador, entendem que seria uma baita contratação. Não tem negociação, repito, mas não é ou não será surpresa se o Flamengo der uma cartada para tentar a chegada desse jogador, mesmo que todo mundo internamente no Flamengo esteja ciente que seria uma negociação extremamente difícil, pela identificação dele com o Fluminense e também por ser um jogador que o Wolverhampton acabou de investir uma cifra extremamente alta para contratar. Então tirá-lo do time inglês hoje seria muito complicado. E o John Arias, ele toparia voltar ao futebol brasileiro nesse momento? A gente não sabe. A gente só vai saber se o Flamengo de fato tentar a chegada desse jogador. Mas é informação, John Arias de fato está na mira do Flamengo para 2026. Valeu? Tamo junto, fui!